Eu me lembro daquele dia como se tivesse acontecido ontem. É estranho, porque, de certa forma, ele ainda acontece. Todo amanhecer parece me arrastar de volta para aquele mesmo instante, congelado no tempo. É como se o universo tivesse decidido me punir, me fazendo reviver o momento em que tudo desabou. Já tentei fugir, mudar de cidade, até mudar de nome, mas nada adianta. O relógio pode girar, o calendário pode mudar, mas dentro de mim, o tempo parou. Antes de te contar o que aconteceu naquele dia e o que eu fiz depois, me responde uma coisa aqui nos comentários. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Quero ver até onde essa história vai chegar. Meu nome é Rafael, mas aqui em Roma me chamam de Rafaele. Nasci em Salvador, na Bahia, e vim para a Itália ainda adolescente, com minha mãe. Ela dizia que esse seria o recomeço da nossa vida, mas acho que, na verdade, foi o começo do fim de tudo o que a gente conhecia. Eu tinha 14 anos quando chegamos. Lembro do cheiro das vielas, de Trastevere, das roupas penduradas nas janelas e daquele frio que parecia cortar a pele. Tudo era novo, estranho e bonito, de um jeito melancólico. Minha mãe arrumou trabalho rápido, limpando casas de famílias italianas. Eu, como todo moleque curioso, queria aprender a língua, fazer amigos, tentar parecer parte do lugar. Só que ser brasileiro num bairro romano naquela época não era tão simples. As piadinhas, os olhares, a sensação constante de estar fora do lugar. Tudo isso foi me moldando. E talvez seja por isso que, quando aquele dia chegou, eu já estava pronto para quebrar. Era uma tarde de novembro, fria, nublada, com aquele vento que parece carregar lembrança. Eu voltava da escola quando vi minha mãe parada na esquina, discutindo com um homem. Era o patrão dela, um tipo arrogante, daqueles que falam alto achando que o mundo é pequeno demais para caber os erros dele. Ela tentava se explicar. Eu lembro, a voz dela tremia, e quando ele levantou a mão para ela, só um gesto, rápido, mas cheio de ódio. Algo dentro de mim explodiu. Não, ele não chegou a bater nela, mas o olhar dela, aquele instante de humilhação, foi suficiente para me marcar para sempre. Eu corri até lá, gritei alguma coisa em português, nem lembro direito o que, e empurrei o homem. Ele tropeçou, caiu contra o capô do carro e a expressão dele mudou. Foi de arrogância para medo. Um medo que eu nunca tinha visto em alguém tão seguro de si. Minha mãe me puxou pelo braço, desesperada. Disse que eu tinha perdido a cabeça, que aquele homem podia acabar com a gente. E ela estava certa. No dia seguinte, ele foi à polícia. Disse que eu o agredi sem motivo. Inventou uma história. E foi assim que, com 15 anos, eu entendi que a justiça nem sempre é sobre o que é certo. É sobre quem tem mais poder para contar a própria versão. Fomos expulsos da casa onde morávamos, porque o dono do imóvel era amigo dele. Minha mãe perdeu o emprego. E pela primeira vez, eu vi ela chorar sem tentar esconder. Eu jurei para mim mesmo que aquele dia não ia se repetir. Mas o destino tem um jeito cruel de brincar com quem promete demais. Os anos passaram e eu virei adulto. Trabalhei de garçom, pedreiro, entregador, o que aparecesse, sempre com aquela raiva guardada num canto do peito. Roma é linda, mas para quem carrega dor, cada rua antiga parece sussurrar lembranças. E toda vez que eu passava por aquela esquina, o frio aumentava. Era como se o ar ficasse mais pesado e eu voltasse a ser o garoto que viu a mãe ser humilhada. O tempo não apagou nada. Na verdade, fez pior. Transformou o ódio em rotina. Eu vivia o mesmo dia, todos os dias. Acordava, trabalhava, voltava para casa e antes de dormir, revivia aquela cena. 1000 vezes, cada detalhe. O som da voz dele, o cheiro do cigarro, o olhar da minha mãe. Eu tentava rezar, meditar, esquecer, mas quanto mais eu tentava, mais o dia se repetia. Até que um dia, eu o vi de novo. Era uma manhã qualquer. Eu estava descarregando caixas num restaurante perto do campo. De Fiore, quando ouvi aquela voz. Grossa, autoritária. Era ele, o mesmo homem, só que mais velho, com o rosto marcado e um leve tremor nas mãos. Ele não me reconheceu de cara, mas eu reconheci na hora. E foi ali que tudo recomeçou. Aquela sensação voltou, como uma maré subindo devagar. Raiva, medo, lembrança.
Mas junto disso veio algo novo. Calma. Uma calma perigosa. Como se o tempo tivesse desacelerado de propósito para me dar uma chance de decidir. Eu não pensei em vingança. Não no começo. Só quis entender por que o universo tinha colocado aquele homem de novo no meu caminho. Naquela noite, eu não consegui dormir. E pela primeira vez em anos, o mesmo dia parecia diferente. Como se aquele encontro tivesse mudado algo na sequência das coisas. Eu comecei a segui-lo de longe, não por raiva, mas por curiosidade. Queria saber se a vida tinha sido justa com ele. Descobri que não. Ele morava sozinho, num apartamento pequeno, nos arredores de Testax. Vi ele saindo de uma farmácia com uma sacola de remédios e percebi que o corpo dele carregava o peso do tempo, mas a alma, não sei, havia algo no olhar, uma arrogância que ainda vivia ali. Foi então que eu decidi fazer algo que, até hoje, não sei se foi certo ou errado. Eu fui até ele, esperei ele sair de casa e me aproximei. Signore Vittorio? Foi o que eu disse. Ele me olhou confuso, tentando lembrar de onde me conhecia. Eu respirei fundo e falei: sou o filho da mulher que o senhor quase destruiu. A reação dele foi um misto de espanto e incômodo. Ele tentou rir, disfarçar. Disse que não lembrava de nada daquilo. E ali, naquele instante, eu entendi o que me prendia naquele ciclo. Ele tinha esquecido. Eu é que não consegui. Ver a indiferença dele foi pior do que qualquer agressão. A dor que eu carreguei por anos, para ele, era apenas uma poeira perdida na memória. E foi aí que eu percebi. O verdadeiro inferno é quando a vítima lembra, mas o culpado não. Naquela noite, eu sentei à beira do Tibre e chorei como nunca. Roma dormia, e o rio refletia as luzes da cidade como se o tempo realmente não existisse. Eu entendi que o dia que eu revivia não era só uma lembrança. Era uma prisão construída dentro da minha própria mente, e eu precisava escolher, continuar preso ou quebrar o ciclo. Mas quebrar o ciclo significava encarar a verdade até o fim. No dia seguinte, algo em mim mudou. Eu acordei com uma sensação diferente, como se o corpo tivesse descansado pela primeira vez em anos. Não era paz, exatamente. Era uma mistura de cansaço e lucidez. Eu sabia que não podia simplesmente seguir minha vida fingindo que aquele encontro não tinha acontecido. Era como se o universo tivesse me dado uma segunda chance de fechar um ciclo que ficou aberto por tempo demais. Fiquei alguns dias pensando no que fazer. Parte de mim queria confrontá-lo de verdade, dizer tudo o que eu nunca tive coragem. Outra parte queria apenas desaparecer, deixar Roma, tentar começar de novo, em qualquer outro canto do mundo. Só que, onde quer que eu fosse, o dia me acompanhava. Eu podia estar em Milão, em Lisboa, em Paris, mas dentro de mim ainda era 12 de novembro de 2008. Então, decidi fazer algo que, no fundo, eu já sabia que precisaria fazer: revisitar o passado. Não só aquele momento, mas tudo o que ele significou. Peguei o metrô até o bairro, onde eu e minha mãe morávamos quando tudo aconteceu. As ruas pareciam menores, as cores mais pálidas, como se o tempo tivesse sugado a vida daquele lugar. A padaria onde eu comprava pão de manhã ainda estava lá, mas com outro dono. O cheiro era o mesmo, e isso bastou para trazer tudo de volta. Sentei num banco de pedra e fechei os olhos. Lembrei da voz da minha mãe, do riso dela, do modo como ela tentava esconder a tristeza quando achava que eu não estava vendo, e percebi o quanto ela tinha sido forte. Enquanto eu me deixei consumir pela raiva, ela seguiu vivendo, trabalhando, perdoando. Voltei para casa naquela noite com a cabeça latejando. E então, tomei uma decisão. Eu ia procurá-la. Há anos a gente não se falava. Depois de tudo o que aconteceu, ela se mudou para o norte da Itália, para Verona, e a vida seguiu. Eu não tive coragem de manter contato. Não porque não quisesse, mas porque cada palavra que eu dizia para ela parecia trazer de volta o que a gente perdeu. Só que agora, pela primeira vez, eu sentia que precisava ouvi-la. Não como um filho ferido, mas como um homem que finalmente entendeu o peso do silêncio. Quando ela atendeu o telefone, a voz dela parecia igual. Doce, calma, mas com uma distância que só o tempo é capaz de criar. Ela ficou surpresa e por alguns segundos não disse nada. Depois falou: Rafael, é você mesmo?
Eu engoli seco. Sou eu, mãe, ela chorou. E eu chorei também. Ficamos alguns minutos em silêncio, só ouvindo a respiração um do outro. Às vezes, o perdão começa assim, no silêncio. Marcamos de nos encontrar no fim de semana seguinte. Peguei o trem para Verona com as mãos suando e o coração acelerado. O som dos trilhos parecia um metrônomo marcando o ritmo do passado que eu precisava encarar. Quando cheguei, ela me esperava na estação. O cabelo estava mais branco, o rosto mais fino, mas o olhar era o mesmo. Aquele olhar que dizia tudo sem precisar de palavras. Nos abraçamos por tanto tempo que perdi a noção. E foi ali, naquele abraço, que percebi que o dia que eu revivia não era só sobre o homem que nos feriu, era sobre nós, sobre a culpa que eu carregava por não ter conseguido protegê-la. Conversamos por horas. Ela me contou que depois que saí de casa, tentou me procurar, mas eu vivia mudando de endereço. Contou também que, anos depois, soube que Vitório perdeu tudo: a empresa, a esposa, a casa. Morava sozinho, doente, e ninguém mais falava com ele. E quando ela disse isso, eu senti algo estranho. Não foi alegria, nem vingança. Foi vazio, um vazio frio que parecia engolir qualquer sensação de vitória. Naquela noite, enquanto dormia no sofá da casa dela, tive um sonho. Eu estava de volta àquela esquina, vendo tudo de novo. Só que dessa vez, o garoto que eu fui olhava para mim. O homem que eu sou hoje, ele não dizia nada, apenas me observava. E quando estendi a mão para ele, ele simplesmente sorriu. Acordei com os olhos marejados. Entendi o que aquilo significava. Talvez o perdão não fosse esquecer o que aconteceu, mas aceitar que o passado não muda e que continuar preso nele é a pior forma de vingança que existe. Voltei para Roma com o coração mais leve, mas com uma sensação estranha, como se algo ainda faltasse. E eu sabia o que era. Eu precisava encarar Vitório de novo, mas dessa vez não para fazê-lo sentir o que eu senti, e sim para me libertar. Esperei uma semana, até saber que ele estaria sozinho em casa. Toquei a campainha. Quando ele abriu a porta, ficou me olhando com aquele ar cansado, tentando lembrar quem eu era. "A gente já se viu, não é?" perguntou ele. Eu balancei a cabeça. "Sim, signore, já nos vimos." Ele me convidou para entrar. O apartamento era pequeno, escuro, e o cheiro de remédio misturado com vinho barato dominava o ar. Sentamos à mesa da cozinha. Ele tremia um pouco, mas tentava disfarçar. Por um instante, vi não o homem arrogante que destruiu minha infância, mas um velho frágil, prisioneiro das próprias escolhas. "Eu lembro de você agora", disse ele. "Você era o garoto. Aquele dia nunca acabou para mim." Interrompi. "Eu vivi ele por anos." Ele abaixou os olhos. E foi a primeira vez que vi um traço de arrependimento no rosto dele. "Eu era um idiota", disse, com a voz fraca. "Achava que dinheiro me dava poder. Fiz muito mal para muita gente." O silêncio que seguiu foi pesado. Eu respirei fundo e falei: "Eu não vim aqui para ouvir desculpas. Vim para te dizer que acabou, que eu tô quebrando o ciclo." Ele levantou o olhar, surpreso. "Ciclo? Sim. O dia em que o Senhor humilhou minha mãe virou o dia que destruiu minha infância. Eu revivi isso por tanto tempo que esqueci quem eu era. Mas agora eu decido parar." Ele apenas assentiu, com um olhar vazio. Levantei, caminhei até a porta, e antes de sair, disse algo que saiu quase sem pensar. "Espero que o senhor encontre paz, porque eu tô tentando encontrar a minha." Fechei a porta devagar, e pela primeira vez em 15 anos, o som do clique da fechadura não ecoou dentro de mim. Foi como se o tempo finalmente tivesse voltado a andar. Nos dias seguintes, percebi pequenas mudanças. Acordei e o sol parecia diferente. O café tinha gosto de vida. As ruas de Roma, antes cinzentas, agora pareciam vivas. E o mais estranho de tudo, eu sonhei com minha mãe sorrindo, como se o passado tivesse, enfim, se dissolvido no ar. Mas a história não terminou ali, porque o tempo, esse velho brincalhão, gosta de testar se a gente aprendeu mesmo a lição. Algumas semanas depois, eu recebi uma carta. Sim, uma carta, daquelas antigas, com caligrafia tremida e o selo amassado. O remetente era ele, Vitório. Fiquei alguns minutos só olhando o envelope, sem coragem de abrir. Parte de mim queria rasgar e jogar fora. Outra parte
Precisava saber. Abri devagar. Dentro havia uma folha amarelada, escrita com letras que mal se sustentavam. Ele dizia: Rafaele, eu não sei se você vai ler isso, mas precisava tentar. Aquele dia que você chama de fim foi o começo do meu castigo. Nunca mais consegui dormir direito. Sua mãe tinha mais dignidade do que qualquer um de nós. E você tinha coragem. Demorei uma vida inteira para entender o que perdi naquele momento. Sei que não mereço perdão, mas queria que soubesse. Eu lembro do olhar dela e lembro de você. Vitório. Dobrei o papel com cuidado e chorei. Não por ele, nem pelo que aconteceu. Chorei porque, pela primeira vez, percebi que o passado tinha mudado de lugar. Não estava mais me prendendo. Agora, ele morava fora de mim, naquela carta, em palavras que eu finalmente podia deixar para trás. Nos dias seguintes, comecei a escrever também. Pequenos trechos, lembranças, pensamentos soltos. Era como se eu estivesse tirando camadas de poeira do coração. E cada linha me levava mais longe daquele dia. Roma começou a parecer outra cidade. O som dos sinos da Piazza Navona já não me causava aperto. Eu passava pelas ruas e via crianças correndo, turistas rindo, e pensava, talvez seja isso que é recomeçar. Olhar o mesmo lugar, mas com olhos diferentes. Foi quando algo inesperado aconteceu. Uma tarde, voltando do trabalho, vi uma mulher sentada num banco perto do Coliseu, tocando violão. O rosto dela me parecia familiar. Quando me aproximei, percebi. Era Giulia, uma antiga amiga dos tempos da escola, a primeira pessoa que me fez sentir em casa quando cheguei à Itália. A gente não se via há mais de 10 anos. Ela sorriu e disse: Rafaele? Não acredito. Você sumiu do mapa. Eu ri. Disse que talvez tivesse me perdido no tempo. Ela me olhou com curiosidade e respondeu: Então parece que o tempo te devolveu, finalmente. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. O tempo me devolveu. E talvez fosse exatamente isso. Por tanto tempo, eu fui o prisioneiro de um dia que nunca terminava. E agora, o tempo estava, enfim, me devolvendo a vida que eu tinha deixado em suspenso. A gente começou a se encontrar mais vezes. Conversas longas, caminhadas, silêncios confortáveis. Ela dizia que a música era a forma dela de curar o que o mundo quebrava. E eu comecei a entender que, no fundo, todos nós carregamos um dia congelado dentro de nós. Um instante que nos define, nos fere e, ao mesmo tempo, nos dá a chance de recomeçar. Um domingo, ela me convidou para assistir a um ensaio do grupo dela. O lugar era pequeno, num porão antigo perto do Trastevere. As paredes estavam cobertas de pôsteres e o som ecoava com um calor humano que fazia o tempo parecer menor. No meio de uma das canções, ela olhou para mim e disse ao microfone: Essa é para quem precisou morrer por dentro para renascer do outro lado. Eu sorri, porque era exatamente o que eu sentia. Depois do ensaio, caminhei sozinho pelas ruas estreitas de Roma. A cidade parecia respirar junto comigo. E foi ali, debaixo da luz amarelada dos postes, que eu percebi. O dia 12 de novembro finalmente tinha acabado. O relógio da minha alma tinha voltado a andar. Mas o destino ainda tinha uma última prova. Uma manhã, recebi um telefonema de um número desconhecido. Era do Hospital San Giovanni. Uma voz feminina perguntou se eu conhecia um homem chamado Vittorio Bianchi. Ele havia sido internado e colocado meu nome como contato de emergência. Fiquei mudo por alguns segundos. A mulher esperou e eu só consegui responder: Conheço sim, eu vou para aí. O caminho até o hospital parecia um déjà vu. As ruas, o vento, até o som distante das ambulâncias. Tudo me fazia lembrar de algo. E quando entrei no quarto, ele estava lá, frágil, quase irreconhecível, os olhos fundos, mas vivos. Quando me viu, tentou sorrir. Eu sabia que você viria, disse com um fio de voz. Me aproximei, devagar. Ele respirava com dificuldade. Por que colocou meu nome? Perguntei. Ele respondeu entre tosses. Porque você foi o último que me viu como um homem de verdade. As palavras ficaram pairando no ar. Eu não sabia o que sentir. Raiva, pena, compaixão, talvez tudo ao mesmo tempo. Ele tentou pegar minha mão e por um instante eu deixei. Rafaele, murmurou. Você conseguiu quebrar o ciclo? Eu assenti. Consegui. E o senhor também pode.
se quiser. Ele fechou os olhos, como se estivesse cansado demais para responder. A enfermeira entrou, ajustou o soro e me pediu para sair um momento. Fiquei no corredor olhando o vidro da janela, vendo o reflexo do meu próprio rosto. E ali percebi algo. Durante anos, eu quis que ele sentisse o mesmo peso que eu carregava. Mas agora, vendo-o ali, percebi que o tempo tinha sido o juiz mais justo de todos. Quando voltei para o quarto, ele já não estava mais consciente. Respiração lenta, quase um suspiro. Sentei na cadeira ao lado da cama e fiquei em silêncio. Não havia nada para dizer. Só o som das máquinas e o relógio da parede. O mesmo som que, por tantos anos, marcava o meu inferno. Agora, soava como paz. Alguns dias depois, recebi uma ligação. Vitório havia partido. Nenhum familiar apareceu. O hospital pediu para saber se eu autorizava o enterro simples no cemitério municipal. Eu disse que sim. E no dia do enterro, só estavam presentes eu, o padre e o vento frio do fim de tarde. Enquanto a terra cobria o caixão, pensei em quantos dias congelados o mundo inteiro deve carregar. Quantas pessoas vivem presas a um instante que as define. E naquele momento, decidi que o meu dia não seria mais o mesmo. Voltei para casa e comecei a escrever novamente. Mas dessa vez, não sobre dor. Escrevi sobre recomeço, sobre o perdão que não é esquecimento, mas liberdade, sobre o tempo que, apesar de tudo, sempre nos dá uma chance de voltar para nós mesmos. Hoje, quando alguém me pergunta o que significa reviver o mesmo dia por anos, eu respondo: é quando o coração se recusa a aceitar o que a mente já sabe. É o luto antes do perdão. Mas se você tiver coragem de olhar para dentro, um dia o relógio volta a andar. E é por isso que eu estou aqui, contando essa história. Porque talvez alguém, em algum lugar, esteja preso no próprio 12 de novembro, esperando que o tempo finalmente se mova. E se for o seu caso, eu quero que saiba que dá para sair daí. Dá para quebrar o ciclo. Basta decidir que o ontem não manda mais em você. Depois daquele dia no cemitério, algo dentro de mim mudou de vez. Não foi uma iluminação súbita, nem um milagre, mas uma serenidade estranha, como se o ar tivesse ficado mais leve. Acordei na manhã seguinte e percebi que, pela primeira vez em anos, não havia aquele peso no peito, nenhum sonho repetido, nenhum flash repentino me jogando de volta para a infância. O tempo, enfim, tinha me devolvido o presente. Peguei o metrô, desci na estação Colosseu e caminhei sem destino. O sol dourava as pedras antigas e eu me dei conta de que sempre vivi cercado de ruínas, as de Roma e as minhas. Só que agora, pela primeira vez, eu não via destruição nelas, via história. E história, diferente de trauma, é algo que a gente pode contar sem se perder no caminho. Sentei num degrau e fiquei observando o movimento da cidade. Turistas tirando fotos, romanos apressados, um violinista tocando Caruso ao longe. E ali, no meio daquela mistura de passado e presente, percebi que o tempo é o único narrador que realmente entende de perdão. Nos meses seguintes, comecei a escrever tudo o que vivi, não como um desabafo, mas como uma forma de entender. As palavras me ajudavam a organizar o caos, a transformar dor em memória. E foi num desses dias, em um café no Testácio, que Júlia chegou, sentou na minha frente e disse: "Você devia publicar isso." "Publicar?" perguntei rindo. "Quem vai querer ler a história de um cara que passou metade da vida preso num dia só?" Ela me olhou firme. "Justamente por isso, porque muita gente está presa também, mas não sabe como sair." As palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça. E foi aí que percebi que, talvez, contar essa história fosse o último passo do meu recomeço. Passei semanas revisando cada linha, tentando manter a honestidade mesmo quando doía. E quando finalmente terminei, percebi que aquele dia já não me pertencia mais. Ele agora estava ali, nas páginas, onde não podia mais me ferir. Meses depois, o livro saiu de uma pequena editora local. Chamava-se Il giorno che non finiva mai, o dia que nunca acabava. No começo, achei que ninguém fosse se interessar, mas, surpreendentemente, começou a circular. As pessoas escreviam mensagens dizendo que se viram nas minhas palavras, que também carregavam um dia que parecia eterno. Um rapaz de Nápoles escreveu:
O seu livro me fez perdoar meu pai depois de 20 anos. Uma mulher de Firenze disse: agora eu entendo que reviver o passado é diferente de honrar o que aconteceu. Cada mensagem era uma confirmação de que, ao curar minha própria ferida, eu tinha ajudado outros a olharem para as deles. E isso, de alguma forma, me fez entender o que minha mãe dizia quando falava que o perdão é o único jeito de não deixar o passado vencer. Um dia, sentei com ela na varanda da casa dela, em Verona. O sol se punha devagar e o cheiro do café recém-passado enchia o ar. Mãe, falei, você acha que o Vittorio mudou, lá no fim? Ela pensou por um instante antes de responder. Acho que todo mundo muda, filho, mas nem todos conseguem em vida. Às vezes, a mudança vem quando a alma finalmente entende o que o corpo nunca quis aceitar. Aquela frase ficou comigo. E talvez seja por isso que hoje eu não guardo ódio de ninguém, nem dele, nem de mim. O tempo passou. Giulia e eu nos aproximamos e, de repente, eu me vi vivendo algo que eu nunca achei possível. Paz. Ela dizia que a vida é como Roma, um caos bonito que só faz sentido quando a gente para de querer consertar cada pedra quebrada. Às vezes, quando caminho pelas ruas antigas, penso no garoto que eu fui. Vejo ele parado na esquina de 2008, olhando para frente com os olhos cheios de raiva e medo. E hoje, se pudesse falar com ele, eu diria: vai doer, sim. Vai demorar, sim. Mas um dia, você vai acordar e o sol vai nascer diferente. E vai entender que sobreviver também é uma forma de vencer. A vida me ensinou que o tempo não cura tudo. Ele só nos dá espaço para escolher o que vamos fazer com a dor. Eu escolhi transformá-la em palavra. E é por isso que estou aqui, contando essa história, para que ninguém mais precise viver o mesmo dia para sempre. Porque às vezes, o perdão não é um presente para o outro, é a chave que liberta a gente da própria prisão. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários. De qual cidade você está ouvindo essa história? Talvez o seu dia que não acaba comece a terminar hoje. E lembre-se, o tempo sempre encontra um jeito de recomeçar, se a gente deixar.